Olá pessoal, hoje nós vamos começar a fazer a apresentação de a parte onde encontrar e montar o trem de roda dentada ou de engrenagem, né? Então nesse ícone aqui, você dando um clique, ele vai te levar para essa página. Nessa página você vai ter a parte de onde você vai digitar teus elementos, né? Digitar teus o passo helicoidal, que é importante, o divisor e o passo difuso. E aqui tem umas engrenagens que toda máquina, quando você compra, a parte básica vem essa. Aí depois você vai incrementando e vai comprando outro, mandando fazer. Então, se você tiver mais engrenagem ainda, você vai acrescentar aqui. Só que ainda não consegui fazer salvar o excedente que você fizer aqui. Sempre vai aparecer isso aqui, você tem que complementar, né? Na parte aqui de superior aonde, deixa eu só clicar aqui, na parte superior você vai colocar as frações correspondente a seu passo helicoidal. Então, existe várias maneiras. Então, ao colocar o seu passo helicoidal, essas informações e clicando na calculadora, o primeiro passo que vai fazer decompor em fatores primos, né? Tanto na parte superior como inferior, né? Então, se eu alterar aqui, vou dizer que muitas máquinas o passo é 5, então vou botar calcular, ela passa para 200. No outro caso, a fresadora lá o passo é 4. Então você vai decompondo e ela já calcula, já decompõe para você, para facilitar o seu trabalho. Mas isso aqui 1000, você fica 1000, não. Você pode chegar aqui e alterar para 2000, 5000, 5300, para te dar o valor. Gente, como é muito cálculo e hoje as máquinas hoje ainda não estão ainda pelo menos os pobres ainda não estão conseguindo pegar uma máquina boa, né, um computador bom. Então eu limitei fazer passo helicoidal até 30.000. Então, usando esse conjunto de roda dentada, de engrenagem, que são números, então o máximo vai conseguir fazer um passo helicoidal de 30.000. Se eu colocasse mais aqui, numerador, denominador, mais aqui a caixinha para colocar mais engrenagem, aí ia fazer até 100.000, 50.000. Mas aí acho que está de bom tamanho. Então, conseguimos calcular facilmente de 30, o passo é pH de 30, né? 30. Deixa eu botar aqui. A das máquinas se usa 6 ou 5, né? Tá aqui. Então, de 30, já até decomponho aqui como é que faz, a 30.000. Então, o programa está. Porque só está limitado devido às quantidades de engrenagem que eu tenho aqui. Então, o passo que eu estou colocando, estou chegando só até aí, né? Então, o máximo que eu posso fazer com esse aplicativo seria fazer de 30 a 30.000. Eu falei 30 para poder arredondar, né? Ok, gente, então aqui você vai colocar as suas unidades. Porque eu estou clicando aqui, está saindo tudo zero, porque nessa parte superior está tudo zero. E sempre essa parte que é o numerador, uma fração, sempre zero. Nunca a parte do denominador ser zero, que senão vai dar um erro no programa e vai fechar, porque eu também não consegui limitar também. Então, se tiver alguma unidade dessa aqui, zero, ela vai fechar o programa aplicativo. Então, e tem que ser sempre inteiro, que eu estou tentando procurar aqui, fração e roda dentada, ou engrenagem que o pessoal chama, né? E eu não encontro uma engrenagem, uma roda dentada, pessoal, de 96.5, 100. Não, você não encontra, tudo é inteiro, tá? Então você não pode colocar nada aqui. Apesar que eu limitei também aqui e consegui para colocar só inteiro. Então aquilo vai dar várias opções. Vou dar só. Eu tenho eu consultei e aqui essa fração aqui deu 2 quintos, calculei. Então aqui ela já me dá as rodas dentadas. Então do lado direito são as que eu tenho, do lado esquerdo é que ela calculou. Aí vou só verificar se ela está realmente, se ela tem essa engrenagem aqui, né? Então no caso aqui eu botei 2 quintos,
usando essa configuração aqui, ó, usando isso aqui, ó. Não estou preocupado com o passo liquidar por enquanto, não. Que aqui estou fazendo manual. Então eu tenho as engrenagens 0 aqui, ó, 32, 80, 40, 100. Então, 40, 100 eu tenho, 38 eu tenho, não tem. Então, opa, 38 aqui não, 32, 80, 32 eu tenho. Então 32 eu tenho, então 80 eu tenho, 80 tenho. Então eu posso fazer a montagem para ter um passo liquidar, ó, de quanto? Aí ele vem dizer aqui, ó, bom, fazendo essa montagem aqui de 2/5, eu faço, ó, um pH de 600. E se eu colocar aqui 600 aqui, ó, aí sim, aí já estou relacionando a calcular, pronto. Então a divisão está dando 0,4, em cima está 0,4, então pode utilizar tranquilo. Mas se eu pegar, né, eu quero 600, mas o passo é 5. Calcula. Então você não vai mais obter essa fração aqui. Se o passo é 5, você vai ter só 500 milímetros. Ok, gente? Então, aqui essa parte tudo aqui, essa parte aqui você vai incrementar, e temos essa parte superior aqui. A parte superior aqui, dependendo aqui do valor que eu estou colocando aqui, se eu estou colocando, eu quero um pH de 600, então menor do que 1000, menor que 3.000, menor que 10.000, menor que 30.000. Essas duas opções você tem que tentar no seu computador, porque essa aqui, ó, para fazer um cálculo de 30.000, ela me levou 20 minutos. Okay? Mas vamos aqui, eu tenho um passo 600 com essas configurações aqui, eu vou clicar aqui. Então pronto, ela já me deu, ó, clique aqui, ó, e você vai subindo com o mouse, né? Então você vai verificando se você tem, ela está te dando as opções aqui, ó. Então, se você tem essas rodas dentadas, 28, 86, eu não tenho, 86, 28, então eu posso fazer essa montagem com duas, ó. Menor do que 1000, eu posso fazer com duas. Então, acima de 1000, para 1500, maior do que 1000, eu vou usar essa configuração aqui, ó. Então, vou usar 4, vou usar esse trecho aqui, ó. 4 rodas dentadas. Aí vou girando, ó, clicando, vou girando, e vou procurar se alguma coisa que não está repetida, que ele te dá várias opções, né? Então vamos dizer o seguinte, que eu tenho a opção aqui 36,96, então eu boto aqui 36, 96, 36,96, o 24,72, 24 embaixo 72. Então eu mando calcular aqui, ó, calculo. Então eu estou encontrando o passe de 1.600, eu quero o passe de quanto? 1.500, então não está legal, eu vou procurar 1.500. Caso eu não tenha, então, minhas engrenagens eu pego e eu monto mais aproximado. Aqui ela me deu aqui 32,100, 40,96, 40,96. Calcula, né? Vou aqui, calcula. Então, ela aqui, ó, ela me deu aquela opção 32,100, me deu outra opção mais ainda, que às vezes eu coloco aqui para poder te dar mais opções. Não, ela só me deu essa opção mesmo aqui, ó, 32,100. Aqui 40,96, deu opção de no inteiro 30,72. Eu tenho 30? Não tenho. Então, sempre a maior parte das engrenagens começa a partir de 24, 40,96. Então, pegando esse passo aqui, praticamente não tem muita opção de mudança lá. Ela me deu só mesmo 40,96 e o 30,72 desse. E aqui 32,100. Como eu não tenho 30, né? Eu não só tenho que usar essa opção de 40,96. Ok, gente? Então é dessa maneira. Então aqui vai servir para quê? Para você checar um passo que você acha bem duvidoso. Pegou do livro aquele passo ali, cuidado, do Casillas, que no Casillas tem muito erro. Não erro de cálculo, para mim eu considero erro de digitação, né? Então você chega aqui,
coloca os valores que tem lá e manda calcular e coloca aqui, não, aquele passo é o de 6 ou de 5. Aí então você coloca e verifica se aquele passo que está dando, né, aquelas engrenagens que ele está dando, vai ser realmente aquele passo, né? Então, dessa maneira. Outra coisa, acima de 10 mil, então comece a pensar no seu computador, porque no meu vai levar praticamente 2 minutos, mas dependendo do computador for um i3, alguma coisa, ele vai levar uns 40 minutos. E esse aqui vai levar praticamente um dia, né? Então, no meu computador, esse valor vai levar 30 minutos. Não é tão bom, porque o meu é um i5, né? Então, se você tiver um i7, né, o superior, então vai levar mais ou menos uma meia hora para poder calcular. Mas aqui, se você precisar de calcular, então, então passa sempre 30 mil. Você pode muito bem checar aqui e já fazer a dedução e colocar aqui, ó, nas caixinhas aqui, já fazer já rapidinho. Ela vai te dar as opções aqui. Ok, gente? Até a próxima, né?